Durante o período eleitoral de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral mandou remover todas as postagens que associavam Lula a ditaduras, né, inclusive da Nicarágua, Venezuela ou qualquer uma outra que fosse relacionada ao Lula e a ditadores. Algumas das publicações, inclusive, foram feitas pelo Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Zambelli, que responderam ao processo, inclusive tiveram que pagar multa sobre isso. Passou-se um ano e meio depois das eleições. Ontem, o Demétrio, da Globo News, fez uma matéria, mas descascando o Lula e a sua conivência, ou melhor, mais do que conivência, ser um fiador da ditadura de Nicolás Maduro. Ontem, a Globo News também citou uma outra matéria. A Globo, né? G1. Líder da oposição na Venezuela denuncia atentado. Maduro fala em banho de sangue. E aí, centenas de pessoas fizeram uma publicação. Cadê o Lula? Cadê o Lula para questionar isso? Citando a fonte, eu peguei a publicação da Adriana Souza. Agora, a grande questão é: o Lula lavou as mãos sobre a declaração de Maduro sobre banho de sangue. Afinal, não pode questionar, nesse caso, a extrema esquerda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem que a Venezuela é livre para eleger quem ela quiser. A declaração foi feita 2 dias depois do presidente venezuelano Nicolás Maduro ter dito que pode haver um banho de sangue ou uma guerra civil caso ele perca as eleições no próximo dia 28. Abre aspas. Porque eu vou querer brigar com a Venezuela, com a Nicarágua, com a Argentina, eles que sejam os presidentes, eles que elejam os presidentes que quiserem. O que me interessa é a relação de Estado para Estado, o que o Brasil ganha ou perde com essa relação. Esquivou-se. Lula destacou que o Brasil mantém uma boa relação com todos e seria o único em todo o mundo sem disputas com outras nações. Mentiroso. A palavra é essa. Tá querendo cortar relações com a Argentina, porque o todo-poderoso se sentiu ofendidinho pelas falas do Milei. Mandou chamar o embaixador argentino, que é o brasileiro que está na Argentina, para rediscutir as relações com a Argentina. Agora, depois, e diga-se de passagem, de ter sido o fiador, o Lula foi o cara que sentou com a oposição da Venezuela e garantiu em seu nome que as eleições na Venezuela seriam justas e limpas. Agora vem esquivar e falando que depois da declaração de banho de sangue do Maduro, que o Lula disse aqui no Brasil, depois de trazer ele com honras de chefe de Estado, que ele era um homem bom, que ele não vai se preocupar com isso. Deixa eu explicar para você, é porque na visão desses esquerdistas extremistas é o banho de sangue do amor, afinal, é o banho de sangue da esquerda. E aqui no Brasil, o terceiro turno das eleições presidenciais segue firme, né? Porque essa eleição de 2024 vai ser um divisor de águas para 2026. Matéria do Metrópolis. Lula e Bolsonaro vão às bases reforçar os seus papéis de cabos eleitorais. As convenções partidárias que vão confirmar os nomes que concorrerão às eleições municipais de 2024 começam neste sábado. Já em ritmo de campanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro vão às suas bases eleitorais nesse fim de semana reforçar o apoio a candidatos locais. Uma diferença muito grande, uma diferença enorme. Bolsonaro vai às urnas, né, vai às ruas, perdão, com o apoio do povo, com o apoio popular. O Lula vai às ruas com o apoio de bilhões em emendas PIX da sua base, né? As emendas secretas que agora mudou de nome.
não pode mais atacar como era atacado durante o período Bolsonaro, e não que eu concorde com isso. Eu achava um abuso durante a gestão Bolsonaro e o dobro do abuso na gestão Lula, porque dobrou o valor. Mas é simples assim, eu não vou passar pano, não. Mas essa eleição vai ter, sabe, muito dinheiro. Teve uma matéria do Washington Post que falou que o Brasil é tão hipócrita que gasta mais dinheiro com fundo eleitoral do que com meio ambiente e quer pagar de o país do meio ambiente. Ah, tá de brincadeira, né? Tá de sacanagem. E aí a gente vê o Macron, por exemplo, é outro que tem uma hipocrisia sem tamanho. Ficava nessa de, ai, meio ambiente, Bolsonaro. Nossa, o Bolsonaro é mal. E agora, a hora que chega na gestão do seu amiguinho, né? Chega lá, cala a boca, sabe? Tá sendo destruído, né? O Cerrado, tá sendo destruído o Pantanal, a Amazônia, e ninguém fala nada agora, né? Ah, tá de sacanagem. E aí, cara, um dos melhores políticos que nós temos este ano é o Tarcísio. E o Lula vai tentar melhorar sua imagem como tentando pousar do lado do Tarcísio. Cara, é até piada, né? Mas enfim, o Lula reclama da ausência do Tarcísio em evento em São Paulo. Sempre é convidado. O presidente afirma que o governador precisa começar a mostrar que podemos ser adversários, mas que, quando terminam as eleições, é preciso governar. O Tarcísio está governando muito bem, obrigado. E diga-se de passagem, muito melhor do que o Lula. E aí, o Tarcísio não quer se aproximar do Lula, o Tarcísio não quer estar do lado do Lula, porque não faz sentido para o Tarcísio. O Tarcísio, ontem, o Zema falou que é o cara mais cotado para vencer as eleições de olhos fechados contra o Lula. E ninguém tem dúvidas disso. Até o STF começou a entender que, cara, não dá para remar contra a maré no caso do Tarcísio de Freitas. Não tem como. Entenda bem. Entenda bem. Ontem, o Barroso fez algo impensável para nós, de direita, dos últimos dias. Deu uma decisão certa a favor do Tarcísio, contra o PT, no caso da Sabesp. No caso da Sabesp. Então, assim, a gente começa a ver que as coisas estão começando a se encaixar e nem o Supremo Tribunal Federal vai passar pano contra o Tarcísio em relação ao Lula, né? Puxando saco para o PT, porque já está percebendo, é inevitável enfrentar o Tarcísio. Tarcísio é o próximo presidente do Brasil. Você acha que o Lula, com essa destruição do país que ele está fazendo, tem cacife para enfrentar o Tarcísio? Para. E aí, a única coisa que o Tarcísio quer é a normalidade. E aí fica tudo bem, ó. Vocês voltam à normalidade, voltam a ter os seus cargos lá, no Supremo Tribunal Federal vai voltar tudo à normalidade. O verdadeiro discurso pacificador é o do Tarcísio e não do Lula. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos falar da Janja, né? É impressionante como essas feministas malucas e tresloucadas, né, são hipócritas, né, nos seus discursos. O filho do Lula, né, fez um comentáriozinho um tanto quanto, vamos dizer assim, machista, misógino, né? E nada de ninguém fala nada sobre isso. É a conversa com a mulher que o Luiz Cláudio está sendo acusado de bater, tá? Companheira dele. Mas ele é corintiano, tá tudo bem. Ó, o que vai fazer hoje? Tô indo tomar café. Mais tarde assino um termo de compromisso com aquela empresa que te mostrei. Final da tarde, vou ver meu pai. Que chique, queria um café preto. E aí, o Luiz Cláudio escreve: a puta vai estar junto. Se referindo à primeira dama, a Janja, né? E aí, vamos lembrar, ele é corintiano, então tá perdoado. E aí a primeira-dama tem sido incentivada a se manifestar após a revelação das mensagens de WhatsApp, nas quais o empresário Luiz Cláudio, filho de Lula, refere-se a ela como puta oportunista. Curiosamente, as cobranças partem tanto dos apoiadores da socióloga
quanto dos opositores. Os simpatizantes sustentam que Janja não pode se calar, tendo em vista que, em outras situações, colocou-se como porta-voz na defesa dos direitos das mulheres. Sendo assim, nem mesmo o fato das ofensas partirem do filho de Lula seria um impeditivo para a manifestação. Abre aspas. Janja, não se cale. Você não merece ter sido xingada daquele nome, escreveu o apoiador Aline Lana na última postagem feita pela primeira-dama no Instagram. Ela já perdeu a razão. Já mostrou que efetivamente a sua postura é uma postura que depende da ocasião, depende de quem faz e que o discurso de defensora das mulheres é uma grande de uma mentira. Essa é a realidade dos fatos. Então, final das contas, cara, o próprio filho do Lula foi responsável por desmascarar a Janja. E aí é pior, né? Ainda digo para vocês, por uma mulher que o Lula disse, o filho do Lula disse para ela: olha, pode denunciar para quem você quiser, eu sou o filho do presidente, não vai acontecer nada comigo. No outro dia, o Lula vem e diz: ah, pode bater em mulher, desde que seja corintiano, tá perdoado. No outro dia, vem a Polícia Federal e fala: não, 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 não tem indiciamento, não, é filho do Lula, ninguém mexe. Aí no outro dia, vem ela e denuncia e fala que ele chamou a Janja de puta. No outro dia, a Janja tá calada. No outro dia, a esquerda começa a cobrar: Janja, vai ficar calada? E aí, no outro dia, a direita vem e fala: não aceitamos. É a Janja, não gostamos dela, mas é uma mulher. Aí, escancara. Quem é a direita e quem é a esquerda? Quem é do ódio e quem não é? Quem é sensato e quem não é? E aí eu ainda fico impressionado como tem gente que acredita na esquerda depois de tudo isso. Não é? Tá? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Hoje é sabadão. Vou relaxar aqui um pouco. Vou pisar leve nos vídeos para fazer uns vídeos mais curtos, né? Para ter um tempinho a mais de descanso para mim e para você também. Mas é isso. Obrigado por estar acompanhando. Eu vejo vocês no próximo editorial e até daqui a pouco.